Ainda falando sobre mercantilismo, vamos falar um pouquinho sobre as principais vertentes, as principais formas de mercantilismo que aconteceram. Basicamente, nós vamos ter três formas de mercantilismo. Cada país vai adotar um, de preferência, com um modelo preferencial eletivo. E essas eleições acontecerão em razão das condições econômicas de cada país, as condições históricas que cada país se desenvolveu. Então, o primeiro é o metalismo. O metalismo julgava que a riqueza de uma nação é medida pela quantidade de ouro estocado em seu território. Então era necessário ter muito ouro para que um país fosse rico. Nesse caso, a gente vai ter o principal país metalista, a Espanha. O que vai favorecer o metalismo na Espanha? Foi a conquista do México, do Peru e da Argentina. A Argentina tem esse nome de Argentina justamente por causa do argento. Você conhece o argento da tabela periódica, corresponde à prata. O Peru tinha a região de Potosí, que dava muito ouro, e o México também, muito ouro dos astecas. Então esses países, essas colônias, acabaram alimentando o metalismo espanhol. Qual é a principal consequência do metalismo? É a inflação. Como a moeda de curso forçado é gerada pelo país e é feita num metal precioso, então acaba desvalorizando o metal. Isso vai explicar para você por que mais de 300 toneladas de ouro entram na Espanha no período de 250 anos e essas mais de 300 mil toneladas de ouro não produziram nada, não produziram coisa nenhuma. A Espanha é um país hoje que, assim, se você for procurar na história da Espanha, história econômica da Espanha, qual a consequência do metalismo, né, na história espanhola? Quase nenhuma, não deixou herança. Por quê? Na época, a moeda espanhola chamava-se Spanish Dollar, que era uma moedinha, um dólar, feito de ouro. E justamente esse dólar feito de ouro se desvalorizou. E se desvalorizou tanto que os colonos americanos compravam isso em grande quantidade para poder fazer comércio dentro das 13 colônias americanas. Por essa razão, hoje a moeda americana chama-se dólar, mas o dólar não era uma moeda originalmente americana, mas espanhola. Então, a principal consequência do metalismo é a inflação. A segunda modalidade é o chamado comercialismo. Mais na frente, ali pelo século XVII, um economista francês chamado Jean-Baptiste Courbet vai teorizar esse comercialismo, e por isso muitos preferem chamá-lo de cobertismo. O que propõe o cobertismo, o comercialismo? Que um país é rico pela quantidade de comércio que faz. Então você precisa vender muitas mercadorias, de preferência por um preço alto, e comprar poucas mercadorias, de preferência comprar barato. Ou, se o produto for caro, você super tributar para que o rei possa ganhar mais dinheiro com a comercialização daquela mercadoria do que quem o vendeu lá de fora. Então essa é a ideia do comercialismo. Aliás, o comercialismo tem essa âncora, né? O ponto de equilíbrio do comercialismo é o tributarismo. Dentro do tributarismo, o protecionismo. Então, cobertismo ou comercialismo, prática do comércio, buscando chamada balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar e ficar com a diferença. E quando você comprar, comprar barato, quando vender, vender caro. Isso explica por que Portugal, que foi uma das principais nações comercialistas, por que Portugal plantava cana-de-açúcar no Brasil. Porque era um produto caro no mercado. Então eles não queriam plantar trigo, por exemplo, que todo mundo na Europa plantava. Isso vai explicar também por que Estados Unidos e Canadá foram países assim desprezados por suas metrópoles europeias, que acabou dando lugar à colonização de povoamento, porque no clima temperado dos Estados Unidos, tudo que se produzia em termos de agricultura era o mesmo que se produzia na Europa, então não tinha vantagem nenhuma de se produzir nada lá. Como os ingleses não acharam ouro logo de cara nos Estados Unidos, abandonaram aquilo lá. Muito bem. E a terceira modalidade de mercantilismo é conhecido como industrialismo.
Ora, se você não tem rotas comerciais, se você não tem colônias que possam produzir produtos exóticos para o mercado, então você vai ter que dar um jeito de fabricar, estimular as manufaturas. Isso era coisa de pobre, coisa de gente que nem tinha colônia importante como Portugal, nem tinha colônia cheia de ouro como a Espanha. Quem é que acaba praticando isso? A Inglaterra. Qual é a consequência? A consequência é, obviamente, a Revolução Industrial. Porque como você tem que investir na produção, você acaba despertando o gênio criativo das pessoas. Então são três principais modalidades de mercantilismo: metalismo, comercialismo ou cobertismo e industrialismo. Todos três têm consequências. O mercantilismo metalista tem como consequência a inflação, o comercialismo tem como consequência os pactos coloniais muito duros e o protecionismo, e o industrialismo tem como consequência a Revolução Industrial.